Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus que estamos reunidos no nome santo e bendito de Jesus. Quero pedir aos irmãos a gentileza de abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 9. Nós iremos ler novamente os versos de número 6 e 7. Neemias, capítulo 9, versos de número 6 e 7. Nós já estamos há algum tempo pregando nesses textos, e hoje nós iremos focar na parte B do versículo 7. Amém? Iremos ler o 6 e o 7 para que tenhamos o contexto geral daquilo que a Bíblia nos orienta, mas como já pregamos no versículo 6, terça-feira passada, conseguimos pregar, pelo menos na parte A, ou no início do versículo 7, e hoje terminaremos, permitindo Deus, o versículo 7. Amém? Lendo o texto, mantenham suas Bíblias abertas. A Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa estar aberta. Amém, queridos irmãos? E nós iremos ler muitos textos para basear aquilo que for falado hoje aqui. Diz assim o texto sagrado, Neemias 9, versículos 6 e 7. Só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, é unicamente e exclusivamente no santo nome de Jesus que nós agora lhe buscamos e lhe adoramos. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Instrua-nos, Deus, em Tua palavra, que nós possamos estar aptos para compreender o texto sagrado e que venhamos aprender cada vez mais e mais de Ti, aquilo que o Senhor revelou por meio das Escrituras. Trabalhe em nós, Senhor, para que possamos ser aquilo que o Senhor espera de nós, em conjunto com a Tua palavra. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Amados, apenas rápidas informações, que eu tenho certeza que os irmãos já se lembram, mas para que possamos estar todos dentro de um mesmo contexto. Sabemos que o livro de Neemias, ele é dividido em duas partes principais. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo de número 6. E o foco dessa primeira parte é a reconstrução dos muros. E pela graça de Deus já fizemos toda a exposição dessa primeira parte. Mas a segunda parte do livro de Neemias é do capítulo 7 até o final deste livro. E todo o foco desta segunda e última parte do livro de Neemias está focado na vida espiritual do povo de Deus. Tudo aquilo que eles, após retornarem do exílio babilônico, deveriam restaurar e viver para com Deus. Uma vida viva, pujante, restaurando tudo aquilo que tinham se perdido por causa desse período em que estavam escravos na Babilônia, mas agora Deus, em misericórdia, pega o seu povo e retorna-os para Israel. Evidentemente que isso demorou muitos anos, mais de um século, somando período de cativeiro e retorno de todo o povo. Então haviam muitas coisas que precisavam ser resolvidas, restauradas e readmitidas no convívio diário e cotidiano do povo de Deus. Uma vez que eles conseguem agora estabelecer o templo novamente para que eles possam buscar ao Senhor, conseguem estabelecer o muro. O som não está muito bom, irmãos, até para mim está ruim hoje. Me ajudem aí, por favor. Os muros, agora estabelecidos, agora eles começam a restaurar, de fato, o culto a Deus. Eles estão agora felizes. Uma das coisas que há tempo eles não ouviam era, de fato, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela era lida diariamente, explicada diariamente e aplicada ao coração deles. Uma vez que isso ocorria diariamente, Deus começou a trabalhar no coração do seu povo novamente.
E aqui, abrindo uma notinha de rodapé, Deus trabalha pela sua palavra, e somente pela sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não tem compromisso com palavra de pregador nenhum que não tenha um capítulo, um versículo nas Escrituras Sagradas. Quando a palavra passou a ser pregada, explicada, entendida pelo povo de Deus e aplicada ao coração, Deus começou a trazer um avivamento. E é justamente isso que está acontecendo no capítulo 9 de Neemias. O capítulo 8 é encerrado com uma festa que eles estavam fazendo para Deus. Esta festa é a mando do próprio Deus, mas a palavra sendo lida diariamente, uma festa que estava indo e continuando a ponto de, é dito, no versículo de número 1 do capítulo 9, que no 24º dia de festa, no 24º dia, ainda eles estavam em festa, em um determinado momento deste dia, do 24º dia da celebração, Deus tomou toda a nação de Israel com avivamento e com quebrantamento. Toda a alegria que eles estavam em festividade para com Deus se torna em pranto. Qual o motivo desse pranto? Que de ouvirem diariamente a palavra de Deus, compreenderem as sagradas escrituras, entenderem o que Deus revelava em sua palavra, o coração deles foram quebrantados pelo Espírito, de tal maneira que agora eles começam a chorar diante de Deus, chorando por consciência de seus pecados, de suas vidas de iniquidade, ainda que eles tivessem sido avivados e tocados por Deus no capítulo 8, num início novamente de uma vida com Deus, e no meio dessa alegria e dessa festa, a palavra de Deus sendo lida a toda a igreja, eles compreenderam que existiam aspectos, pontos específicos da vida de cada um, de cada irmão, daquele momento da história, que precisavam ser realinhadas, precisavam passar por arrependimento diante de Deus, e uma vez que eles tiveram consciência, por causa da palavra de Deus, todos os corações foram quebrantados. Tudo isso está narrado do versículo de número 1 até o versículo de número 5. E nós já fizemos a exposição de que, uma vez que o coração foi quebrantado, isto é, o coração entrou num momento de profunda tristeza, por consciência, de uma vida longe de Deus que eles estavam tendo. E aqui precisamos entender também, que o fato de estarmos tendo uma vida de igreja, não significa que somos cristãos. Vida com Jesus é muito mais do que vimos no culto. O Evangelho precisa ser o nosso sangue, a nossa carne, os nossos ossos. Esse é o nosso compromisso para com o Evangelho. E eles conseguindo ter essa compreensão, o coração deles é amassado, quebrantado por Deus. E eles são jogados agora em um momento de contrição, que é quando essa tristeza, ela é tão profunda, que ela passa a ser exteriorizada. Eles vão raspar as cabeças, eles vão jogar cinzas, pó, algumas traduções vão dizer areia, sobre suas cabeças, rasgam as suas vestes, se vestem com vestes de sacos, que era a maneira como os judeus se humilhavam diante de Deus. E eles passam por esse momento de quebrantamento. Após esse período inicial de quebrantamento, entra-se o versículo 6, que nós lemos hoje. Do versículo 6 em diante, nós temos a oração que este povo está fazendo a Deus. E é justamente nesse momento que nós paramos a nossa exposição, ou terminamos na semana passada. No versículo de número 6 é a introdução dessa oração. E eles, de imediato, vão trazer informações importantíssimas a respeito dessa oração. A maneira como eles oram. Por quê? E é isso que eu tenho também aqui batido demasiadamente para os irmãos, para que vocês não esqueçam. Toda oração feita a Deus, eu vou repetir, toda oração feita a Deus, ela carrega junto com ela, ou nós trazemos em oração, toda a teologia que nós cremos. A maneira como nós oramos a Deus, o que falamos a Deus, o que pedimos a Deus, a maneira como pensamos a respeito da oração, nada mais é do que um resultado da maneira como fomos ensinados a respeito de Deus, como cremos a respeito de Deus, e com isso precisa piscar um alerta enorme, porque é perfeitamente possível existir irmãos que fazem as suas orações
100% sinceras, todavia 100% erradas diante de Deus. Suas orações são frutos do resultado de como o seu coração, sem base nenhuma na palavra de Deus, crê a respeito de quem é o nosso Deus Santo, o nosso Deus perfeito. Nós elaboramos um Deus, e isso é terrível, porque todas as vezes que nós elaboramos quem é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, nós elaboramos um Deus à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, enquanto que as Escrituras dizem o contrário. Nós fomos criados à imagem de Deus, e se nós não tivermos consciência de quem é o Deus revelado nas Escrituras, possivelmente nós estamos adorando um Deus fake, falso, criado à nossa própria imagem. Então, esse momento do texto em que está tratando da oração desses irmãos para com Deus, nesse momento em que eles estão sendo quebrantados, precisa ser devidamente analisado, porque toda a oração desses irmãos está carregando a teologia e a sã doutrina que as Escrituras nos ensinam a respeito de Deus. Quando nós lemos o versículo de número 6, nós tiramos aqui informações importantes daquilo que eles estavam orando a Deus e a maneira como eles criam. Primeiro, a singularidade de Deus. Só Tu és Senhor, e nós trabalhamos muito essa questão de um Deus singular. O nosso Deus é o único Deus, não há nenhum outro Deus fora da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também é dito que Deus é o Criador. Ele fez os céus, tudo que nele há, a terra, tudo que nele há, os mares e tudo que nele há. E trabalhamos muito o conceito do Deus Criador, o Criator, no grego, como é dito, aquele que realmente criou todas as coisas, no latim, perdão, e todas as coisas. E também é o Senhor, de fato, porque somente a Ele devemos adoração. Na semana passada, nós fizemos a leitura do verso 7, como fizemos aqui hoje. Mas por conta do tempo, nós conseguimos expor somente a primeira parte do versículo, onde é dito: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão. E após o momento inicial dessa oração, eles agora glorificam a Deus, enaltecem Deus, por Deus ser aquele que elege um povo para si. Deus é aquele que elegeu indivíduos à salvação, que elegeu e estabeleceu quem será o seu povo na eternidade, manifestando isso nos dias atuais, desde o período já de Neemias, aliás, desde o período de Gênesis. É Deus quem escolhe o seu povo. E nós então trabalhamos todo esse conceito doutrinário a respeito da eleição em Deus. Amém? Prontos para a prova? E agora nós vamos continuar com a leitura do versículo 7. Então, só quero novamente chamar os irmãos a atenção do versículo de número 7. Leiam comigo, por gentileza, dizendo: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão. E o texto continua, somente o versículo 7. E o tirastes de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E aqui hoje eu quero trabalhar com os irmãos duas lições importantíssimas da característica da oração desses irmãos. Como eles vão desabrochar a teologia judaico-cristã. De fato, uma teologia carregada, uma teologia parruda de informações seríssimas do que está sendo tratado aqui. Amém? Dito isso, uma vez que a gente entende que existe uma tríade nos dois primeiros versículos, o que é uma tríade? A introdução da oração desses irmãos no versículo 6, eles citam 3 características do próprio Deus: sua singularidade, sua autonomia e soberania única como Criador, e que Ele é o Senhor. No versículo de número 7, eles repetem o padrão, só que não agora focado na pessoa bendita de quem é Deus. Eles repetem o padrão do relacionamento que Deus tem com o seu povo. Versículo 6, a introdução da oração: quem é Deus? E eles colocam três posições importantíssimas. Versículo 7, eles saem de quem é Deus e vão agora orar, agradecendo e enaltecendo Deus por qual é o nível e o tipo, a profundidade, a intensidade do relacionamento que esse Deus singular, o único Deus, tem para com o seu povo. O primeiro pilar desse relacionamento falamos semana passada,
Ele é o Deus que elege. Então, o relacionamento de Deus com o seu povo, dentre vários aspectos que há nesse relacionamento de Deus com o seu povo, o que eles citam na oração, no início do versículo 7, é o relacionamento eletivo. Deus elege o seu povo. Não somos nós que vamos até Deus. É Deus quem elege o seu povo. E isso é motivo de gratidão, de alegria e de enaltecermos o nome de Deus. Vocês se lembram que dentro dessa compreensão da eleição, ou da doutrina da eleição, nós discutimos aqui semana passada, dizendo que a eleição, ela possui alguns pilares importantíssimos da fé, da teologia. Quais são esses pilares? Primeiro, Deus é soberano. Ele elege porque Ele é soberano. Deus é gracioso. É uma doutrina que mostra a graça de Deus sobre nós, sobre pecadores que não merecíamos a salvação, mas por meio de Cristo, hoje somos salvos. Existe o pilar também da indisposição. Nós nunca fomos dispostos. Nós não cumprimos nenhuma circunstância para que pudéssemos ser salvos. A outra compreensão é que a eleição é cristocêntrica, fomos eleitos nele, diz Paulo. Nele é Jesus Cristo, no contexto. Nós somos eleitos nele. E a eleição tem um propósito. O propósito final é a glória de Deus. Nós lemos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, baseando esta compreensão. Agora nós vamos citar o segundo ponto desse Deus que se relaciona com o seu povo. Então, aqui, eu já quero dizer, a primeira lição que nós podemos ter do texto, quando nós lemos aqui, para a nossa compreensão. Deus não é apenas um Deus que elege, mas Deus é um Deus que chama eficazmente. Deus é um Deus que chama o seu povo, chama indivíduos à salvação de forma eficaz. O texto é dito que após ele ter elegido Abrão, ele tira Abraão de Ur dos Caldeus. E nós precisamos entender isso aqui. A cidade de Ur dos Caldeus, segundo Gênesis, capítulo 11 e capítulo 12, era uma cidade idólatra, uma cidade com vários deuses, uma cidade pagã na sua forma de viver, na sua forma de existir, em sua economia, em suas crenças de necessidades básicas. Para a chuva existe divindade, para a colheita existe a sua divindade, para o amor existe uma divindade. Tudo era uma multiplicidade de divindades. Uma cidade extremamente pagã, com um povo pagão. E por conta deles não conhecerem Deus, esse é um outro ponto. Deus nunca se revelou na cidade de Ur dos Caldeus. Deus nunca havia se revelado à cidade de Ur dos Caldeus. Isso significa que também era uma cidade, literalmente, ignorante a respeito de quem é o nosso Deus. Aliás, o único Deus. Eles não conheciam a respeito de Deus. E por não conhecerem a respeito de Deus, eles viviam numa ignorância e, evidentemente, a vida deles era uma vida de vã sutilezas, de vã filosofias, de vã compreensão, um modo errado de se viver. A família de Abraão que viria a ser chamado Abraão, era uma família idólatra, uma família envolvida com a religiosidade de Ur dos Caldeus, extremamente envolvidas. Abram, por gentileza, no livro de Josué, e nós vamos ter aqui uma informação terrível a respeito da família de Abraão. Josué, capítulo 24. Como eu disse, tudo que eu irei falar aqui tem um livro, um capítulo e um versículo para nós nos basearmos. Isso é extremamente importante num culto de doutrina. Em Josué, capítulo 24, é o último capítulo do livro de Josué. Nós temos uma informação. Aqui é um momento decisivo do povo de Deus. É o momento em que Josué vai conclamar todo o povo e vai dizer: pessoal, é o seguinte, o que é que vocês querem? Vocês querem servir a Deus ou não? Eu e minha família serviremos ao Senhor. É nesse ponto que tem esse versículo bastante conhecido.
Ele não fala isso num momento tranquilo, não. Ele está colocando todo mundo na berlinda, é um momento decisivo, ele diz, o que vocês querem? Eu estou indo. E é o seguinte, eu e minha família serviremos ao Senhor, e vocês? E ele, para reafirmar essa informação, ele vai mostrar qual foi o histórico do povo judeu, do qual ele fazia parte. E ele vai iniciar esse histórico com Abraão, que é o pai do judaísmo. É de Abraão que surgem os judeus. E nós temos uma informação interessante, que nós não tínhamos no livro do Gênesis, mas o Espírito Santo permitiu que Josué escrevesse isso, dizendo aqui, versículo 2, 24, 2. Então, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram a outros deuses. E serviram a outros deuses. Deixa aberto aí por enquanto. Então nós temos uma informação seríssima aqui. Que além de Ur dos Caldeus ser uma cidade idólatra, pagã, que nunca Deus se revelou a ela, de tal maneira que eles não sabiam como viver de acordo com a vontade de Deus, reduzindo mais a informação, saindo do todo da cidade, indo para uma família específica. A família de Abraão era uma família religiosa. A religião fazia parte do dia a dia dessa família, todavia uma falsa religião. Eles eram ativos na sua fé. Ainda que fossem sinceros, eram errados. Eles serviram a outros deuses. O início do versículo 3 nos traz uma informação somente para reforçar o sermão passado. Então, e eu, porém, tomei, Deus dizendo, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e os fiz percorrer toda a terra de Canaã. Aqui tem uma informação. Abraão não serviu a Deus, porque foi ele que decidiu. O chamado de Deus é eficaz. É o próprio Deus dizendo no versículo 3, eu tomei Abraão. Eu quis Abraão para mim. Abraão faz parte dos eleitos, do qual eu o elegi, antes da fundação do mundo. Não era uma opção de Abraão ficar em Ur dos Caldeus. A palavra hebraica aqui para tomar é agarrar com ímpeta força. Ele é meu. É uma ideia de posse. Voltemos, por favor, para Neemias. E eu quero analisar com os irmãos exatamente essa segunda parte do versículo de número 7. O que está sendo dito em Neemias é a mesma coisa que está sendo dito em Josué. Tu és o Senhor, versículo 7, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus. Deus não chegou até Abraão e disse, Abraão, com licença, por obséquio, poderia me seguir, por misericórdia? Você me ama, Abraão? Por gentileza, venha comigo. Eu choro diariamente no meu trono, desejando que você venha e me siga. Não. Não. Deus é soberano. Ele ordena, Ele decreta, Ele escreve a história. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Isto significa que, além de Deus eleger, antes da fundação do mundo, Abraão, assim como todos os seus eleitos, Deus, após a eleição, em algum momento da história individual de cada um de vocês, de cada um daqueles que são eleitos, Ele chama, Ele destrói a parede que há de divisão entre o coração caído do homem, e Ele ultrapassa essa barreira, Ele quebra essa barreira, e através da obra perfeita do Espírito Santo, Ele convence o homem, Ele não discute com o homem. Ele não tenta questionar com o homem, ele convence o homem e o chama para o Evangelho. O que eu estou afirmando aqui é que, biblicamente, com bases bíblicas,
O chamado de Deus é irresistível ao coração do homem. Nada pode resistir o amoroso, porém poderoso chamado de Deus. Abraão não teve escolha. O que eu afirmo aqui, mediante as Escrituras Sagradas, é que todas as vezes que Deus se revelou a alguém por meio de Cristo, e abriu o coração deste, ninguém conseguiu resistir ao chamado de Deus. O chamado de Deus é eficaz. Preciso fazer uma diferenciação. Não confundam eficiente com eficaz. Doutrina é importante, gramática também. Eficiente. Algum projeto realizado, que tem tudo para dar certo, mas depende de vários mecanismos. Ele é eficiente. É eficiente. Mas se alguma coisa acontecer, pode ser que não conclua. Eficaz. Sempre alcança o objetivo. O chamado de Deus é eficaz. É eficaz. Isso é extremamente importante. Não é a primeira vez que nós temos nas Escrituras homens do qual o Senhor chamou e eles imediatamente, ainda que a um segundo, eu não estou brincando, irmãos, com temor eu digo isso, literalmente, um segundo antes, eles odiavam Deus. Um segundo depois, estão convertidos a Cristo. Isso é extremamente claro nas Escrituras. E eu quero evidenciar com os irmãos algumas vezes em que Deus chamou o homem e imediatamente Deus mudou a história dessas pessoas. Abram, por favor, em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. E eu quero ler com os irmãos apenas o versículo de número 9. Mateus 9, 9. Mateus está falando dele mesmo aqui. Mateus está escrevendo sobre ele. Mateus era um traidor. Nas Escrituras, ele era reconhecido como um publicano. Publicanos eram pessoas más, traidoras, ladrões. O que era um publicano? Eram judeus que haviam traído a sua nação, o próprio Israel, para servirem ao Império Romano, que até então dominava o povo de Israel. O Império Romano, nesse período histórico, dominava Israel, e existiram alguns judeus que traíram a própria nação, dizendo assim: eu trabalho para vocês. E o serviço deles, desses publicanos, eram coletar impostos para o império. Então isso já era um ato de traição. Mas piora quando esses coletores de impostos, eles tinham uma única ordem do império: nós queremos tanto por cento, ou tantos por cento, de imposto de acordo com a situação, com cada conta, com cada dívida. Mas se você quiser cobrar mais e ficar com a diferença, o problema é seu. A nossa contabilidade, a contabilidade do império espera isso. O que você conseguir a mais, a gente faz vista grossa, porque a gente não está nem aí mesmo com os judeus. O que é que os publicanos faziam? Cobravam a mais. Além de traidores, eles eram ladrões, ímpios. Eles eram odiados. Todos os coletores de impostos tinham pelo menos 2 a 3 guardas romanos perto deles, porque o povo judeu queria matá-los. Eram traidores. O texto está dizendo que Jesus chegou até Mateus nessa condição. E olha como é dito, a conversa é simples. Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu.
imediatamente ele foi convertido a Jesus Cristo. O chamado de Deus é eficaz. A voz de Jesus Cristo é mais forte do que a voz de muitas águas, diz o livro do Apocalipse. É Ele que quebra a barreira do coração e traz estes à sua glória, traz estes ao Evangelho. Aquele homem imediatamente deixou o que estava fazendo, parou de trabalhar imediatamente, deixou o caixa aberto. Ele ouviu uma voz que era mais forte do que todas as coisas e foi seguir a Cristo. Percebem a seriedade do porquê é que os irmãos, lá no período de Neemias, estão orando, dizendo: o Senhor tirou Abraão. O Senhor foi aquele que nos chamou como nação, porque os judeus em Abraão foram chamados a servirem a Deus. Por causa da liderança de Abraão, Abraão era o cabeça do povo judeu, nele, em Abraão, nós somos chamados juntos a isso. A nação que o Senhor quis. Nós precisamos te louvar em nossa oração, porque o Senhor não é apenas o Deus que nos elegeu a salvação, o Senhor é que nos chamou e nos tirou de Ur dos caldeus. Fez de nós um novo povo, deu uma nova história. Mas não para em Mateus. O maior apóstolo que o mundo já teve, Paulo, também foi igualzinho, Atos capítulo 9. Aqui nós vamos ler um pouquinho a respeito de Paulo, e a gente precisa entender que ninguém estava disposto a, como dizem, né, em muitas denominações, aceitar Jesus. Não havia essa disposição. Em Atos capítulo 9 é dito, versículo 1, olha o contexto, versículo 1, Saulo, Atos 9, todos abriram? Isso é importante. Verso 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Não há predisposição nenhuma para ele ter Cristo como o Senhor da sua vida. Ele respirava morte contra a igreja. Eu vou perseguir os crentes. Eu vou perseguir os cristãos. Eu os odeio. Eu odeio Cristo. Eu persigo Cristo. Não há a mínima possibilidade de eu amá-lo. Eu os matarei um por um. E ele vai até o sumo sacerdote, o líder dos judeus, não dos cristãos, dos judeus. Olha o que é dito. Ele pediu, ele tem a ousadia de pedir ao sumo sacerdote cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho aí está com letra maiúscula, não está? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, caminho é um dos nomes pelo qual Jesus foi chamado no primeiro século. Então, se existisse alguns homens, mulheres, que eram discípulas de Cristo, crentes em Jesus, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Cristo foi até ele. Você quer medir força, Saulo? Então eu estou aqui agora. Por que me persegues? Ele perguntou, é interessante que já mudou o tom, né? Quem és, Senhor? Está no texto. Cadê o touro? Cadê o touro, bravo? Quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aqui ele já está domado. Um segundo antes, eu odeio a igreja. Um segundo depois, obedeço a ti, Senhor. Aqui nós não temos o relato completo. Vamos para Atos 26. Paulo está preso, aliás, em sua segunda e, infelizmente, última prisão. Daqui ele será morto. E ele vai conversar com Agripa. Na verdade, aqui já é o julgamento dele. E aqui nós temos uma informação importantíssima, porque ele vai mostrar exatamente como tudo aconteceu, e a gente precisa entender.
culto de doutrina, a gente precisa entender todo o contexto do porquê é que nós cremos que é Deus quem chama e não é o homem que opta por Cristo. É Deus quem nos chama. Eu estou afirmando que não há livre-arbítrio. Ninguém usou aqui de arbítrio. Todos foram chamados eficazmente, está nas Escrituras. Falar o contrário é uma baboseira, porque não há base bíblica para isso. Então veja o que diz o texto. 26, verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. E a partir de agora, nós temos aqui o relato integral de Paulo em sua defesa, dizendo: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Bom, a gente já vê que ele, de fato, era apóstolo, né? Eu tenho coisa para falar, você tem tempo? Né? É a maneira como ele sempre trabalhou. Você tem tempo? E é interessante, ele sabe com quem ele vai falar. Pode ver que ele não está lá, vamos ver, né, o que Deus vai preparar. Para com isso, irmãos. Se nós sabemos o que precisamos fazer, temos orientação divina, ele sabe que vai estar na frente de Agripa, ele já estudou Agripa. Quem ele é, o que ele conhece dos costumes dos judeus, o quanto ele conhece, para que ele possa falar de forma certeira. Crente pode usar da inteligência, pelo amor de Deus. Ele sabe o que está acontecendo, isso é histórico. Irmãos, foram os crentes, foram os protestantes, que fundaram Harvard, Oxford, Yale, Cruz Vermelha. Foram todos protestantes, que estavam envolvidos na Revolução Industrial. Nós precisamos parar com essa compreensão de que crente precisa ser pessoas medíocres, pobres, atribuladas o tempo todo. A história não mostra isso. Alguém colocou isso para nós nesses últimos anos, no último século, e nós comemos isso como alpiste. Os crentes sempre mudaram a história. Estude história. Estude história. Isso é importantíssimo. Ele sabia com quem ele estava falando. Agora ele continua. Ele deu a sua introdução, falando com Agripa, e ele diz, versículo de número 4, percebam a seriedade do assunto. Quanto à minha vida, ele vai falar dele, é a defesa dele. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Paulo, me desculpa aqui a expressão, não era um Zé Ninguém antes de se converter. Isso aqui é importante. Porque a sociedade perversa gosta de dizer que quem se converte é tudo pobre e ignorante. Deus alcança os pobres, Deus alcança os ignorantes, mas alcança os ricos e os sábios. Deus não tem um público-alvo. O mundo é o público-alvo de Deus. Isso é extremamente importante. Então todos conheciam, todo mundo sabia quem era Paulo. Vamos lá. 6. E agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que, por Deus, foi feita a nossos pais. E aqui ele está indo para o Antigo Testamento, já falando da aliança que Deus fez com Abraão, com Davi, já mostrando tudo isso daí. O qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Aqui ele está deixando claro, não tem um crime que me imputaram. Não cometi nenhum crime. Eu estou aqui porque eu creio no Antigo Testamento. Isso é um tapa na cara dos judeus. Eu estou aqui
Porque eu creio no que está escrito no Antigo Testamento, que o Messias viria. Ele veio, a diferença é que eles não enxergaram, e eu enxerguei. Mas não houve crime. Eu estou aqui porque eu criei naquilo que eles falam que querem crer e não creem. Ele está sendo provocativo aqui. Procura também, né? Mas ele está sendo certo. Está sendo ácido, mas confessando a fé. Confessando a fé. E ele continua. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? E aqui ele já vai para uma questão teológica. Era possível naquele período da história. É o que eu creio. É possível Deus ressuscitar mortos, porque Deus ressuscitou a Cristo. Os judeus querem morrer com isso. Não concordam com isso. Na verdade, e aqui começa o ponto. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Ele era fariseu. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei, coloquei na cadeia, tá? Muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Paulo era assassino. Matava crentes. Em algum momento os irmãos estão percebendo aqui que ele falou, mas agora eu quero Jesus. Não, ele odiava, ele está dizendo isso. 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Olha que terrível que era esse homem. Ele sabia quem era, ou conseguia entender, ele era sábio, inteligente, sabia quem eram os mais fracos na fé, e eu vou violentá-los emocionalmente, até que eles blasfemem, falem mal de Jesus, que eles neguem a Cristo. Olha o absurdo que Paulo fez. Isso não mostra na conversão dele, é ele que está testemunhando. Lucas não mostrou isso, era muito pesado. Essa parte do livro de Atos, possivelmente, se fosse uma produção de Hollywood, teria taxa para maiores de 18 anos. Porque isso é ofensivo até para nós. Você fez isso, Paulo, com irmãos de fé. Matou, julgou, deu voto positivo à morte deles, sem serem feito nada. Você fez aqueles que eram mais simples negarem a fé, novos convertidos negarem a fé. Você fez eles falarem mal, possivelmente até palavrão, contra o nome de Jesus. Isso é blasfemar. Sim, eu fiz. Paulo não tem nenhuma característica de ser digno da salvação. Um homem desse não opta por Cristo. Isso precisa ser claro. Claro a nós. Versículo 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com este intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, sou Jesus, a quem me persegues. O homem bravo, enfurecido, que levantava pela manhã pensando em um único objetivo, como eu matarei crentes. Respirava mortes contra a igreja. Inteligente, poliglota, com autorização do governo para matar crentes, a caminho de Damasco, o touro indomável é cegado pela luz mais forte que o meio-dia. O touro cai, ele vai tentar se mexer, ele não se rende. Jesus só traz uma palavra, dura coisa é recalcitrares contra o meu aguilhão. Pronto, o touro foi tombado. Jesus o tomou e o domou. O chamado de Deus é eficaz. Recalcitrado é aquele touro que quer dar os seus coices, brigar. Jesus fala, eu tenho um aguilhão, aquele que espeta e machuca, você não vai conseguir vencer. Eu te mato, Paulo. Estou aqui, Senhor.
e agora ele se tornou o maior pregador do Evangelho que a igreja já viu. Foi ele que escreveu a maioria do Novo Testamento, que produziu mais literatura, que trouxe o maior conteúdo de doutrina. O homem que pela manhã respirava contra a igreja, agora é crente. Foi ele que optou, quero parar com tudo isso, desculpe as famílias que eu ofendi, gostaria de levantar a minha mão, quem pode fazer uma oração de aceitar Jesus? Eu estou precisando disso. Não. O chamado é eficaz. Quem precisa de maturidade agora? Não é o Paulo. Ele acabou de se converter. Quem precisa de maturidade é a igreja. Porque Paulo vai congregar possivelmente numa igreja em que estão os filhos dos pais que foram mortos por ele. Isso é ser crente. Ele chega, a graça e a paz, irmãos. E os irmãos olham e falam, meus pais estavam sentados aqui até a última semana. Você os levou para a cova. Mas a igreja o recebe. Porque todos sabem que não são dignos da salvação em Jesus Cristo. A igreja sabe que somos pecadores, improváveis à salvação, merecedores do inferno, e que nós só iremos para o céu pelos méritos de outro, do Cristo bendito que morreu por nós e nos substituiu na cruz. Porque o chamado de Deus é eficaz. Entendem a oração dos irmãos de Neemias? Isso é importante. O que falar de outros irmãos? Poderia citar aqui Amós, capítulo 7, a partir do versículo 10. E ele vai dizer, eu nunca fui profeta, mas o Senhor me chamou, e me tirou de trás do gado, e me mandou para o reino do norte, para que pregasse e trouxesse juízo sobre vocês. E porque pregou, levou um tapa na boca. Você acha que Amós queria levar um tapa na boca? Quem que é bobo de querer levar um tapa na boca, irmãos? Mas o Senhor o chamou. E assim tem sido na história. É Deus quem chama eficazmente. Há vastos textos mostrando isso. Mas ainda entendendo no versículo 7 que é Deus quem chama eficazmente o seu povo e indivíduos, como nós sabemos que Deus chamou Abraão, Deus chamou a geração de Abraão, Deus chamou a Paulo, Deus chamou a Amós, Deus chamou a todos os outros. Como é esse processo? É possível, pastor, o homem por si só optar por Jesus Cristo, escolher Jesus Cristo? E a resposta é um retumbante não. Não é. Eu quero que os irmãos consigam compreender o processo da salvação. E olhem Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 29, lá no início da Bíblia, o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio 29. Moisés vai chamar o povo e vai trazer uma informação muito difícil. Moisés chama o povo, todo o povo de Israel, da sua geração, se reúne diante de Moisés, e ele vai dizer exatamente o que está no versículo de número 2 em diante, até o versículo 4. 2 a 4 do capítulo 29 de Deuteronômio. Vocês querem ver? Porque é Deus quem chama. Posso ler com os irmãos? Eu preciso que vocês leiam esse texto. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Leiam o texto, compreendam o texto, creiam na Bíblia. Olha o que é dito no texto, versículo 2. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto, e aqui isso é importante, tudo o que Moisés irá falar, toda a nação de Israel viu com os seus próprios olhos biológicos. Não foram revelação, não foi profecia. Eles viram. Era claro como a luz do meio-dia. O que deixa o texto mais difícil. Não era segredo, não era uma informação confidencial. Era algo público, diante de todos, o que ele vai falar. Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. Ele está se referindo ao quê?
Eles viram as 10 pragas. Eles viram a libertação do povo, porque eles foram libertos. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles viram o maná cair do céu. Eles viram a água sair da rocha. Eles viram as roupas das crianças crescerem no corpinho delas, conforme elas iam crescendo. Foram 40 anos. Eles viram esses milagres. Eles viram a coluna de fogo que os acompanhava durante a noite para proteger. Eles viram a nuvem que os acobertava do sol escaldante quando eles andavam. Eles viram o som de Deus, não a voz, mas o som do topo do Sinai, fumegante, com grandes sons, alaridos do poder de Deus que se apresentava a Moisés. Eles viram. Não precisou de fé, eles viram. E Moisés começa a dizer: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Versículo 4. Porém, está na sua Bíblia escrito assim, ó, o Senhor. O sujeito da doutrina é Deus. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Vocês viram e não conseguem crer. Vocês viram e não conseguem se arrepender. Se não for Deus chamando ao Evangelho, os homens não vêm até Deus. Mesmo que Deus faça todos os sinais e maravilhas diante dos seus olhos, se Deus não transformar o coração do homem, chamá-lo como chamou Abraão, como chamou Paulo, como chamou você, nós não chegamos até Cristo. Vocês viram tudo isso e não creem ainda, porque Deus não deu esse coração. Vamos continuar, capítulo 30. Olha que interessante. Moisés ele vai começar falando numa linguagem humana, dos versos 1 a 5. Eu não vou ler tudo, só alguns versículos importantes do início. Por que eu digo numa linguagem humana? Porque ele desce o nível da doutrina para que a gente possa entender. Mas para que a gente não fique arrogante, achando que nós que fazemos, aí ele mostra o porquê que a gente faz assim. Então ele vai começar falando assim, ó, vocês que fazem. Aí ele fala assim, então, só que vocês só fizeram porque Deus que fez. Percebam como ele trabalha esse ponto aqui. Capítulo 30, versículo 1. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e agora começa os benditos se, tudo é condicional. Se vocês fizerem, se vocês conseguirem, poxa, isso é responsabilidade humana. Isso somos nós que decidimos. Se vocês fizerem, Deus fará isso. Se vocês fizerem, ou seja, é condicional, responsabilidade humana. Ele está descendo o nível da doutrina para que a gente possa entender. Veja bem. Se te recordardes delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que ordeno hoje. Então, se vocês fizerem isso, essa listinha do versículo 1, 2, versículo 3, então, ou seja, Deus respondendo a essa responsabilidade humana, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os desterrados estejam para as extremidades dos céus, ou seja, aqueles judeus que saíram fugidos de Israel, estejam longes, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais.
tudo isso é uma resposta à condição humana. Se vocês fizerem isso, se vocês lembrarem dos mandamentos, se vocês cumprirem os mandamentos, e alguém pode dizer, então eu posso, eu consigo por si só. Aí vem o versículo 6 para falar, baixa a bola. Versículo 6. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Vocês só vão conseguir optar, obedecer, crer nos mandamentos e nas promessas, porque primeiro, Deus transformará o coração de vocês. É Deus que fará vocês amá-lo. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Queridos, isso é extremamente importante. Tem outros textos, poderia falar de Jeremias, capítulo 31, versículos 31, dizendo que é Deus que colocará um coração para que nós obedeçamos o Senhor. Ezequiel, capítulo 11, o profeta também, distante de Jeremias, vai dizer a mesma coisa, dizendo, é o Senhor que colocará o amor dele em vossos corações. Não somos nós. É Deus quem chama. E é por isso que os irmãos em Neemias estão produzindo teologia enquanto oram, eles estão expondo aquilo que eles creem. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor elegeste Abraão, e porque o Senhor tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Em outras palavras, o que é que eles estão dizendo? O Senhor não apenas elegeu Abraão, mas o Senhor tomou Abraão para si, o Senhor tirou Abraão de um ambiente idólatra, pagão, de uma vida sem Deus, porque o Senhor trouxe Abraão para ti, porque o chamado é eficaz. O chamado é eficaz. Não quero me demorar, porque eu preciso terminar esse versículo, pelo menos hoje. E continua o texto no versículo 7. A última parte do versículo diz, e lhe puseste por nome Abraão. E aqui ele completa a tríade novamente. A tríade de quem é Deus no versículo 6, e a tríade do relacionamento de Deus com o seu povo no verso 7. O Deus que elege, o Deus que chama, e por último, o Deus que dá uma nova história. Senhor, puseste o nome dele de Abraão. Inicialmente era Abrão, agora é Abraão. O nome não mudou drasticamente, foi só uma letrinha A no meio do nome, que acrescentou. De Abrão para Abraão. Abrão significava um pai honrado, e ele não era pai. Mas Abraão, pai de muitas nações. No Antigo Testamento, principalmente, nós vamos ver muitas mudanças de nome. Nós vemos Deus mudando o nome de pessoas. Com qual intuito? Todas as vezes que Deus mudou o nome de alguém, foi com o intuito de trazer aqueles a quem ele elegeu, aqueles a quem ele chamou, uma nova identidade. Trazer uma nova identidade. Trazer uma nova identidade de quem agora era Abraão. Abraão agora era o amigo de Deus, diz o texto bíblico. Deus chegou no momento de dizer, esconderia eu alguma coisa de meu amigo Abraão? De meu servo Abraão? Deus falava com Abraão, porque era onde Deus estava começando o seu povo, feito uma aliança com ele, dando um novo propósito. Seguindo os passos de seu pai, Abraão era idólatra, pagão, mas agora ele descobre que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, e que Deus o tira da sua família, da sua parentela, de Ur dos Caldeus, faz dele um cabeça de nação. Você será pai de muitas nações, de numerosas nações, porque o chamado de Deus é eficaz, mas não apenas isso. Esses irmãos lembram em oração que Deus elege, que Deus chama, mas que Deus nos dá uma nova identidade nele. O Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão,
trazendo uma nova história. Porque é isso que Jesus faz conosco. Jesus traz uma nova história para nós. Nós não somos mais quem éramos antes de conhecer a Cristo. Nossa vida mudou integralmente, totalmente. Todo o nosso pensar, o nosso fazer, aquilo que amávamos, tudo nós depositamos aos pés de Cristo, porque Cristo é tudo que temos, tudo que precisamos, Cristo é a nossa segurança. E nós depositamos em Jesus, e Jesus nos dá uma nova identidade. Abraão não foi o único que teve o seu nome mudado, poderia citar aqui Jacó, neto de Abraão. Jacó significa o usurpador, o enganador. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. O nome da nação teve o nome de Jacó mudado. Até então, eles eram chamados, todo o povo de Deus, eram chamados de hebreus, por causa de Éber, um homem importante na linhagem de Abraão. Eles eram os hebreus. Jacó é encontrado por Deus. Jacó tem o nome mudado por Deus. O nome dele agora não é mais usurpador, trambiqueiro, enganador. O nome dele agora é Israel, príncipe do rei. Alguém que representa o rei. A partir daquele momento a nação não se é mais chamada de hebreus, mas de israelitas. Por causa dele. Porque ele teve uma nova identidade em Deus. Percebam a importância. Ele teve o nome de enganador ao príncipe do rei. Aquele que vive para Deus. O que dizer de Sara? Que significa Saraí, estéril. Sara, mãe. Porque Deus abriu a madre de Sara. Deus trouxe uma nova identidade a uma mulher triste, sem esperança, farta de dias, mas que não morreu sem ver a ação e a graça de Deus sobre a vida dela. Novo Testamento. Não foi Deus que mudou, foi o próprio apóstolo, mas para se identificar mais com o seu Senhor. Ele se chamava Saulo, Saulo, o tempo todo. Capítulo 9 é a primeira vez que ele surge, Saulo. Capítulo 10, Saulo. 11, e assim você vai vendo. De repente, ele muda para Paulo. Paulo. Porque Saulo, em hebraico, é o grande. E ele tinha orgulho disso. Vocês já viram o tamanho do orgulho de quem era Saulo, né? Respirava a ira e a morte da igreja. Mas ele é tombado por um maior do que ele. Muito maior. Infinitamente maior. E agora ele começa a chamar pelo seu nome grego, Paulo, que em português significa o pequeno. Porque ele se identifica melhor assim diante do seu Senhor. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. O pequeno. Traz uma nova identidade. Eu tenho uma notícia maravilhosa a vocês, se é que vocês já não sabem. Um dia todos nós estaremos com o Senhor na glória, por causa da obra santa, perfeita e justa de Jesus Cristo. Nós estaremos lá pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Nós, se o Senhor Jesus não voltar em nossa geração, um dia nós seremos ressuscitados. Diz Tessalonicenses, para quem estava ontem na leitura, assim também como o livro do Apocalipse, como também é dito em 1 Coríntios capítulo 15, todos nós seremos ressuscitados. Jesus vai dizer isso. João capítulo 5, versículo 28, 29, todos ressuscitarão, uns para a perdição, outros para a salvação. A grande questão é que nós ressuscitaremos exatamente quem nós somos. Morreu Rodolfo Figueiredo? Ressuscita Rodolfo Figueiredo, não é o José Antônio. É você que vai ressuscitar. Só tem uma coisa que não vai ser igual: o seu nome.
Porque quando não houver mais nada de Adão em nós, Jesus nos dará um novo nome. Abra em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Versículo de número 17. E eu vou encerrar a palavra. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 17, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebam que o que o Espírito diz à igreja está na palavra. A gente está lendo a palavra, é isso que o Espírito Santo está dizendo hoje a você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O maná foi a provisão de Deus por 40 anos no deserto. Deus está dizendo que na eternidade é Ele que também será o nosso provedor. Não passaremos necessidade de nada. Será tudo completo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Por que uma pedrinha? Poderia só o Senhor falar? Era mais fácil. Fala. Qual é o nome, Senhor? Estou aqui para ouvir. Mas Jesus é minucioso. Jesus está usando aqui uma linguagem jurídica do primeiro século e romana. Não é ocidental, não é brasileiro, é uma linguagem jurídica romana do primeiro século. Quando o réu estava diante do juiz em julgamento, depois de todo o processo, quando o juiz romano ia dar Império Romano, ia dar a decisão era sim ou não, livre ou condenado, preso ou solto. Se fosse uma resposta negativa do juiz, ele levantava e colocava sobre a mesa uma pedra preta. E depois ele só atribuía dizendo, olha, são tantos anos, ou a morte. Isso era muito comum. A morte era mais comum que vocês imaginavam. Corta a cabeça, de boa. Mas se no julgamento o juiz levantasse uma pedra branca e colocasse sobre a mesa, era dito que o réu era inocente. Ele estava livre. Não havia mais condenação sobre ele. É nesse dia glorioso, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, que Ele levantará a sua pedra branca. E vai olhar para nós e vai dizer, inocente, porque eu morri por vocês. Inocente, porque na cruz eu tinha cada um de vocês em minha mente. Inocente, pelos meus méritos, e o Pai aceitou. E na pedra que Ele vai dar a cada um, Ele não vai só sobrepor a mesa, Ele vai dar a vocês, como um memorial da cruz que nos alcançou. Nessa pedra vai ter o seu novo nome. Não me perguntem, só Ele sabe. Mas tem algo interessante aqui. O versículo termina dizendo assim, que esse novo nome, ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Não está dizendo que a gente vai pegar e vai ser criança, vamos esconder, ninguém vai ver meu nome, não é isso. Senão a gente vai chamar as pessoas como lá, de número 1, número 2, não é isso. Lógico que a gente vai saber, a gente vai mostrar, a gente vai estar alegre. Olha o meu novo nome. O que significa que somente o que recebe conhece? É que esse nome não é um nome qualquer. Irmãos, é o nome, glória a Deus, advindo da nossa história que nós tivemos com Jesus nessa terra. Nós conhecemos esse nome porque é o nome que vai retratar o nosso relacionamento que tivemos com Deus.
É o nome que você vai saber, eu sei porque o Senhor me chama desse nome. Somente Ele e eu sabemos quando eu estava sozinho no meu quarto, orando, buscando, quando Ele ia me visitar e me consolava, e a Sua palavra me enchia. Só Ele e eu sabemos as experiências que vivenciamos juntos do outro lado da eternidade, quando ainda éramos vulneráveis pelo pecado, pelo tentador, pelas más notícias, pela dor, pelo luto, pela perda. Mas nós construímos em Cristo uma história, e essa história agora está eternizada no meu nome. Não será um nome qualquer, é um nome que nós construímos com Jesus, pelo relacionamento bendito que tivemos com Ele. A Deus seja a glória. Que você possa guardar essas verdades no seu coração. Que as nossas orações possam estar repletas dessa teologia bendita. Agradecendo a Deus pela eleição. Agradecendo a Deus porque Ele quebrou a muralha do nosso coração e nos trouxe ao Evangelho. E agradecendo a Deus porque nós teremos um dia um novo nome. A nossa nova identidade na pessoa bendita de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé?